tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Bom, esse é mais um Robô Invest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no pregão no dia de ontem e o que projetamos para o dia de hoje, passando por histograma, range stop e índice de volatilidade. Então vamos rapidamente aí iniciar a leitura de mercado. Estamos aqui no gráfico de 1 minuto, mini índice futuro, média plotada a 15 períodos. Vamos dar uma olhadinha como foi o dia de ontem, tá? Ontem, dia 26/12, hoje 27/12, quarta-feira. Então vamos lá. Então aqui, gráfico do mini índice, a gente consegue observar que ele abriu com um gap de baixa, manteve aí uma média volatilidade, porém ontem foi bem interessante a gente observar que é o seguinte: o índice desde a semana passada ele está se mantendo um pouco mais lento do que a gente tinha observado aí as últimas semanas, né? Um pouco mais lento, porém direcional, tá? Então é muito importante você prestar atenção neste tipo de movimentação, tá? Por quê? Porque é o seguinte, então vou mostrar na prática aqui para vocês verem como é que funciona essa movimentação. Então o histograma DX, junto com a análise gráfica, ele serve para a gente analisar como que está a força do mercado, tá? Como que está, como a gente pode dizer o seguinte, a velocidade. É muito importante não apenas a gente saber os extremos, mas como ele está chegando nesses extremos, que é os pontos de DX que a gente analisa no histograma, né? Então a gente observa aqui que na abertura ele fez alguns movimentos de distorção média, tá? Então a média de distorção aqui, ó, 100 da média 15, 130 da média 15, que é uma distorção média, tá? Então não dando grandes distorções. Quando ele começou aqui às 11h10, um movimento que foi um rompimento de um triângulo, né? Então ele fez esse rompimento, aí ele vai com um pouco mais de força, porém ele veio com a força mediana. Então ele vai subindo, margeando a média, ó, olha aqui a distância da média. Ele vem margeando a média sem dar uma grande distorção. Quando dá essa distorção um pouco maior é que a gente vai entrar. Então é muito importante a gente observar no histograma aonde, e via gráfico também, que é muito importante, aonde estão sendo os pontos de uma distorção realmente significativa para a gente entrar no mercado. Porque se você vai falar assim, na média 15 eu vou entrar num DX de 100, tá? Então você vai entrar aqui bonito, você vai entrar aqui bonito, aqui vai entrar bonito. Só que quando ele fizer um movimento de uma direcional, tá? Que ele vem margeando a média, aqui deu 100. Mais, ó, tá? Aqui deu 100. Então você vai ficar muito mal posicionado, tá? No trade. Então você vai entrar aqui numa pequena distorção da média 15 e você vai ter que lidar com aumento de posição aqui. Olha até onde ele foi lá, ó, até tocar a média, tá? Então por isso que é muito importante observar qual é uma distorção significativa da média frente à velocidade do mercado, tá? Isso é muito importante. Então não é apenas o histograma que a gente vai analisar para decidir nosso DX, é todo um conjunto de informações. É o histograma, é a análise gráfica, é o range stop, é o índice de volatilidade, é o feeling da experiência operando o mercado, tá? Então é todo esse conjunto que vai levar a gente a falar, pô, eu vou entrar com um DX mais conservador, eu vou entrar com um DX mediano, vamos ver como é que vai se comportar a mercado ali. Então é isso que vai levar a gente a tomar a decisão e a essa decisão trazer lucro, tá? Então é isso aí que a gente tem que ter em mente, né? É muito importante. Quem está começando às vezes quer ser mais agressivo, quer entrar muito no mercado, e às vezes fica mal posicionado e não sabe por quê, né? Então é por causa disso aqui. É simples o conceito, tá? O conceito é simples, não é tão simples a aplicação, né? Porque a gente está ensinando diariamente aqui a como você vai interpretar isso aí, tá? Então o robô faz automático, porém a sua interpretação é fundamental para a configuração do robô, né? Então não existe nada que seja totalmente automatizado. O robô está operando automatizado, mas a sua interpretação para a configuração dele precisa passar por esses passos aí. É muito importante, tá bom? Então vamos lá. Então a gente consegue perceber aqui uma direção bem forte, ó, o índice subindo forte. Nesse movimento aqui foram mais de 600 pontos. Claro que ele veio tocando na média.
Porém, foi um movimento direcional, mas aí a gente só vai entrar nos extremos. Então aqui, ó, 180, 190 da média 15, aqui outro extremo, ó, 180 da média 15. Então a gente tem que esperar um movimento bonito para entrar, com a distorção realmente significativa, onde a gente tem uma segurança da operação. Tá? Depois fez movimentos não tão direcionais aí, até fez uma queda mais brusca e depois uma movimentação média para baixa. Tá? Porém é importante, se você quer operar demais no mercado direcional, como a gente está vendo, você vai fazer muitos trades, porém em um trade aqui você vai devolver muito do que você ganhou no dia. Então é preferível fazer menos operações e preservar o lucro que você faz. Tá? Então, ó, depois ele fez movimentações mais fracas, o mercado ficou lento, tá? Consolidou aí num range baixo e terminou. Vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar como foi. Então o dólar abriu com um gap de baixa, um gap significativo, ó, em torno de 10, 11 pontos de gap. Então a gente já explicou várias vezes aqui, né? Quando abriu com gap, importante em médias maiores, esperar consolidar a média no dia, né? Então média 50 esperar 50 minutos, média 100 esperar 100 minutos no dia, para você ligar o teu robô das médias mais longas, tá? Isso é muito importante quando o dólar abre em gap. Para índice a gente não se preocupa, porque a média maior que a gente trabalha, a média 25, como a gente começa a operar 9,30, não tem esse problema. Então o dólar a gente consegue observar aqui com a movimentação mediana também, nada muito forte, porém direcional, né? Ele caiu, abriu com gap de baixa e caiu sem parar praticamente o dia todo, né? Fez uma leve correção e depois voltou a cair, mas sem movimentos muito bruscos, tá? Sem movimentos muito bruscos, não deu muita oportunidade aí para médias rápidas. Para médias longas até que deu oportunidade, porque ele fez movimento direcional aí e conseguiu às vezes entrar numa média 50, uma média 100, ele entrou aí um pouco melhor, tá joia? Mas a volatilidade ontem foi de média para baixa no mini dólar também, ok? Vamos dar passadinha no nosso calendário econômico. Então, calendário econômico hoje sem muita coisa, apenas às 13 horas, ó, duas notícias de 3 touros. As duas notícias não são muito fortes, tá, ok? Porém, como as duas estão juntas, tá, às 13 horas, se sair alguma coisa um pouquinho mais diferente aí, pode dar um movimento um pouco mais brusco. Então, só recomendo quem está com configurações muito agressivas pausar aqui. Então pode ser que às 13 horas tenha um movimento um pouquinho mais forte aí do que está vindo nessa semana, tá joia? Depois aí não tem mais nada, tudo tranquilo aí, nada que vai impactar o nosso mercado. Então vamos dar uma olhadinha já no nosso histograma, vamos lá, índice média 7. Não, tá errado isso aqui, hein? Vamos ver, não, tá certo, é média 7 mesmo. Beleza, não, tá certo, é média 7. Então, índice média 7, a gente colocou aqui a nota de corte no 200 só para vocês verem aquele movimento mais direcional, né? Então, aquele movimento mais direcional onde pegou um range relativamente alto. Mas o que operou bem aí? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que operou bem ontem? Na faixa de 110, 120 operou bem, tá? 110, 120 a gente operou ontem, fez operações razoáveis aí, porém não muitas, né? Porque apenas em alguns momentos que ele deu um tiro um pouco mais forte, ó, aqui, 2, 3, tá? 4, 5, então fez uns 4, 5 trades aí, razoável, mas bastante assertivo, tá joia? Vamos lá, índice média 15, então nota de corte aqui no 140, a gente pode observar aqui, ó. Rapaz, eu acho que aquele outro lá tá errado. Eu acho que esse aqui é média. Eu acho que isso aqui tá média 25, hein? Tá estranho isso aqui. Deixa eu dar uma confirmada depois para vocês. A gente já vai arrumar no site lá. Deixa eu ver a média 25. Eu acho que estão os dois com média 25, tá? Beleza, mas vamos lá para média 15 então. Média 15 índice. Então, nota de corte aqui no 140, entrou umas 3 ou 4 vezes. Ontem para operar mais, na média 15 ali ia ficar ruim. Então, eu acho que na média 15 tem que continuar na faixa de 160 a 200, tá? Que é o que eu gosto ali na média 15, que é o mais interessante. Vamos lá para a média 25.
média 25, nota de corte aqui no 200. Então eu acho que aquele média 7, a média está errada, tá? A média 25 eu vou pedir para corrigir já. Mas ontem a média 7 operou bem, DX100, 110, 120 operou bem, tá? Acima de 130, 140 entrou muito pouco, o corte não entrou. Média 25, nota de corte aqui no 200, entrou duas vezes aqui bem seletivo. Para operar mais, seria na faixa aqui, ó, de 160, 170, para pegar esses extremos aqui. Porém, naquele movimento um pouco mais forte, você poderia passar um pouco de calor, né? Mas o aumento de posição ali dá para ter com tranquilidade para você sair com gain. Vamos lá para o nosso mini dólar. Beleza. Mini dólar média 7. Então, nota de corte aqui no 2,5. O 2,5 operou razoável, né? Fez umas 3 ou 4 operações, mas o mercado está de baixa volatilidade. Então, como eu falei, para médias rápidas ali ontem seria mais para entrar um pouquinho mais ali na faixa de 2, tá? Na faixa de 2. Média 25 dólares. Então, nota de corte aqui no 5, entrou 2, 3 trades bem seletivos para operar mais na faixa de 4 a 5. Média 50 dólares. Então, nota de corte aqui no 7. O 7 operou razoável, né? Foram 2 trades, mas o mercado estava baixa volatilidade. Então, para entrar aqui, ó, um pouquinho mais na faixa de 6, tá ok? E média 100, nota de corte aqui no 9, 2 trades, bem seletivos. Para operar um pouquinho mais na faixa de 7,5, 8, para pegar esse outro pico também, tá ok? Mas aqui era depois das 17, então não ia pegar. Então, realmente, era pegar nessa faixa de entre 8 e 9. Iria operar bem aí na média, ia ser seletivo, 2 operações, mas bastante assertivo na média 100. Vamos lá para o nosso range stop. Range stop dia 26. Então, média 7, 340, média 15, 535, média 25, 695. Dólar, média 7, 8,5, média 25, 12, média 50, 15, média 100, 15. Então, baixos range stops aí em todos, né? Apenas média 15, média 25 foi um pouquinho mais alto que o normal, não mais o normal, mas médio para alto, tá? Aqui o range, média 7 baixo range e o dólar todos baixos ranges, né? Então, o mercado aí realmente de média volatilidade para baixa. Vamos dar uma olhadinha no índice de volatilidade? Então, aproveitar aqui para ver o dólar média 25, as últimas 4 semanas. Então, a gente percebeu, assim como ontem que a gente deu olhadinha na média 7. Então, as semanas com a média de volatilidade muito parecida. Porém, as últimas 3 semanas ali, ó, vindo com picos muito fortes no dólar em alguns momentos pela manhã, tá? E na semana passada não teve esses picos, né? Então a volatilidade foi boa, ó. Então a gente percebe que a média volatilidade teve pouca diferença, porém não ocorreram picos muito fortes, né? Muito fortes aí pra gente isso aí é bom, que esses picos muito fortes aqui são muito risco, né? É muito risco, então a gente não corremos poucos riscos aí na semana passada do dólar e a volatilidade se manteve boa, né? Então tarde e manhã aqui interessante. Então vamos dar uma olhadinha no período da manhã. Então na média 25 a gente consegue observar que a grande aglomeração aqui de DX começa a partir daqui, ó, do 5, né? Então 5,5 tem pouco, aí 5 já começa, 4,5, 4. Nesse range aqui a gente consegue operar bem seletivo e interessante, né? Na média 25. É o que a gente vê também no histograma. Na parte da tarde, a aglomeração aqui já começa no 4,5, 4, 3,5. Então 4, 4,5, interessante na tarde. Manhã 4,5, 5, também interessante, tá? Beleza, pessoal? Então hoje aí vamos com calma, né? Importante a gente observar aqui que não vale a pena abaixar muito drasticamente o DX, por conta que o mercado a gente está observando que ele está direcional desde a semana passada. Então ele vem com um pouquinho menos de força, porém direcional. Então vamos com calma aí, analisando esse mercado. Mesmo que a gente faça menos operações, é importante ser bem assertivo e preservar nosso capital que a gente está ganhando diariamente aí. Tá joia? Qualquer dúvida, estamos à disposição, e-mail, WhatsApp, vamos estar disponíveis para te ajudar no que for preciso. Bons trades para todos hoje. Até mais, pessoal!